O sucesso de um filme no quesito financeiro vem basicamente da análise da bilheteria do seu primeiro final de semana no cinema. Em resumo, se um filme larga bem, ele vai ter grandes chances de sucesso dentro dessa área, né? Ou seja, na área financeira. Caso contrário, talvez tenha mais chances ainda de flopar, como costumo dizer, né? Esse termo flopar é o termo que se refere a não dar certo. Pois bem, a primeira semana de Esquadrão Suicida, dirigido e roteirizado por James Gunn, não foi boa. Na verdade, ela não foi péssima, trazendo o filme para o contexto da pandemia, mas ela não foi boa, e aí a gente vai aos números. Entre os dias 6 e 12 de agosto, o filme arrecadou quase 93 milhões de dólares. Não convém comparar com filmes que não estrearam no cenário da pandemia, porque aí o filme seria um fracasso retumbante. Então, as comparações serão com Viúva Negra, Jungle Cruise e Space Jam 2. Pois bem, tá aí um gráfico na tela. Viúva Negra, na primeira semana, arrecadou 165 milhões de dólares. Space Jam 2 arrecadou 131. E, finalmente, Jungle Cruise ficou com 119 milhões. Comparando o desempenho de O Esquadrão Suicida com o pior dos três, no caso de Jungle Cruise, a diferença fica em mais ou menos 26 milhões de dólares. Sendo assim, vem a pergunta óbvia, né? Por que esse filme deu tão errado assim na bilheteria? A gente vai analisar com calma, porque tem vários pontos. E antes de continuar, vale entender uma coisa aqui, tá? Eu tô trazendo, eu tô formando aqui uma cadeia de eventos e possibilidades. Eu tô trazendo aqui o fato de que não existe um motivo apenas, de que existem vários motivos, que aí vão criando elos e finalmente uma corrente responsável por esse acontecimento vai sendo formada. Repito, não é um motivo só, são vários motivos. Um ponto importante continua sendo a pandemia, não tem como excluir isso aqui dessa equação. Os casos voltaram a crescer em alguns estados americanos com a variante Delta, justamente no fim de semana de estreia do filme. Não tem como excluir isso como parâmetro, porque já está sendo refletido também em outras áreas do entretenimento lá nos Estados Unidos. Então, meu povo, tome vacina, porque isso está acontecendo, porque tem uma galera que não está se vacinando lá nos Estados Unidos, viu? O segundo ponto é, Esquadrão Suicida meio que vem fechar um período com grandes estreias, né? Viúva Negra e Jungle Cruise, eles chegaram nas semanas anteriores, 2 ou 3 semanas anteriores, e acontece que o americano ainda está aprendendo a lidar com os chamados gastos externos, ou seja, os gastos não domésticos, né? De fora de casa. 3 filmes seguidos pode ser bem significativo no orçamento de alguns, ao ponto de pensarem, eu já fui para 2 filmes, vou deixar para ver esse daqui dentro de casa mesmo. E com isso vem um terceiro ponto, simplesmente dá para ver o filme dentro de casa. Essa equação do sucesso ou não do filme precisa urgentemente contabilizar alguma coisa relacionada à receita dentro do HBO Max. Vale lembrar que, diferente do Brasil e do Disney Plus, lá nos Estados Unidos a Warner está lançando o filme simultâneo no cinema e no HBO Max, sendo que no HBO Max basta pagar a mensalidade. Então pensemos assim, já gastei com Viúva Negra, com Jungle Cruise, voltando um pouco mais, gastei com Velozes e Furiosos, ao mesmo tempo que o filme tá aqui a um clique entre eu ver e não vê-lo. O fator HBO Max e a falta de ter lá um mecanismo como o do Disney Plus, ou seja, um mecanismo que cobra um adicional aos filmes que estão no cinema, desatura bastante a ida, né, às salas, o cara sair de casa, pegar o carro e ir lá numa sala e enfrentar ainda um pouco do resquício do vírus e aí assistir um filme que talvez ele nem saiba muito bem sobre o que eu vou falar daqui a pouco mais na frente. Então, fazendo um cálculo de padaria ainda sobre esse assunto, Viúva Negra teve no primeiro final de semana mais ou menos 60 milhões via Premier Access, né, que é esse acesso antecipado do streaming. Puxando esses 60 milhões para baixo e somando com o que o Esquadrão Suicida fez no cinema, isso daria mais ou menos 130 milhões de bilheteria, deixando o filme na casa ali do arrecadado por Jungle Cruise, por Space Jam, um pouquinho abaixo de Viúva Negra, mas não tão distante assim. Isso demonstra o sucesso do método de lançamento da Disney, que ela já está revisando, inclusive por conta dos processos recentes que vem levando. Um dos casos aí é o da Scarlett Johansson, né? Outro ponto aqui muito importante é o fator Will Smith, ou melhor, o fator Will Smith não está em uma sequência de um filme que Will Smith protagonizou. Isso aconteceu com absolutamente todos os filmes em que ele esteve no primeiro, mas não foi para a sequência. MIB, Homens de Preto Internacional, sem Will Smith, é o que menos arrecadou dos 4 filmes. Assim como o Independence Day e o Insurgence também é o pior, né, que arrecadou aí dos que foram lançados. E ele também não tem o Will Smith. O Esquadrão Suicida é o terceiro que acontece isso. Então temos aí uma regra sendo criada. Não deixem o Will Smith fora das sequências de filmes do Will Smith, entendeu?
ele é o cara do pôster, e o cara do pôster fez diferença. Temos também o aparente cansaço ou desgaste que a personagem Arlequina vem gerando. Não há como negar que o trabalho da Margot Robbie é excelente na personagem, mas há uma saturação quando, por exemplo, o seu filme solo arrecada pouco mais de 200 milhões de dólares. É evidente que o filme ele sofreu um pouco com a pandemia, porque ele chegou aos cinemas no começo de fevereiro, mas só que os lockdowns, tá certo? Eles começaram em março, né? Teve ali um mês de águas favoráveis para ele navegar e mesmo assim não foi tão bem. Juntando isso ao fato da Arlequina ser a única personagem facilmente reconhecível na divulgação de O Esquadrão Suicida, esse é um elo importantíssimo nessa corrente. De novo, some ao fato de não ter o cara do pôster, a Arlequina não conseguiu segurar esse filme aí na divulgação sozinha. E falando em divulgação, agora é um sentimento muito pessoal, e me diz aí se você também sente um pouco disso, tá? O marketing dos filmes, eles estão cada vez mais iguais. Trazer uma música conhecida e de forte apelo popular ou nostálgico pro trailer não é mais tanto assim uma novidade, né? E todo o marketing desse projeto foi feito em torno disso. Ao passo também que esqueceu de responder perguntas fundamentais. Por exemplo, afinal, o que é esse filme, né? Por que esse filme se chama igual ao primeiro? Que foi muito bem de bilheteria, diga-se de passagem, apesar de não ter ido bem com relação à opinião. Por que ele não tem aquela turma lá, né? Quem é esse pessoal novo aí? Esse personagem do Idris Elba é o mesmo do Will Smith? Eu sei que você sabe, eu sei que você sabe que eu sei, mas nós sabemos, o público em geral, né, não tem a obrigação de ver coisas tão iguais assim e entender que elas são completamente diferentes. Então, provável que o backslash, né, o efeito rebote do primeiro filme, tenha feito esse filme sofrer um pouco e aí o marketing não conseguiu suturar esse ferimento a tempo. Isto posto, sim, eu vejo realmente um péssimo trabalho de marketing ao tentar responder a pergunta mais simples possível, né, o que é o Esquadrão Suicida. Então mais um elo se fecha e finalmente a gente vai ao último dos elos. O filme tem uma classificação etária alta, gente. Um filme que precisa tanto de um público mais jovem, sair com uma classificação etária tão alta continua sendo arriscado. Tudo bem que Deadpool arriscou e deu certo, né? 2 vezes inclusive, mas nem todo mundo é Deadpool e a sua fabulosa divulgação. Menos ainda podemos afirmar que Deadpool se dá tão bem em bilheteria quanto os filmes PG-13, ou seja, filmes com classificação mais baixa. Se ele não fosse de classificação etária tão alta, talvez conseguisse passar os 800 milhões, que é o máximo que ele consegue atingir, e chegaria facilmente ali na casa do bilhão, mas ao mesmo tempo ele perderia sua essência, só que essa essência não necessariamente existe em Esquadrão Suicida. É um filme que só quis mostrar mais sangue do que o normal e ponto. Então mais um elo se fecha e a cadeia de eventos está completamente formada. E PH, aquela questão lá de quem lacra não lucra, bom, se esse termo fosse verdade, Pantera Negra não seria a 12ª maior bilheteria de todos os tempos, né? 4ª maior bilheteria dos Estados Unidos. Titanic não seria a 3ª maior bilheteria. Star Wars 7 no caso, não seria também a 4ª maior bilheteria do mundo. Jurassic World não seria a 6ª e por aí vai. Isso é uma frase de bolso que não costuma se confirmar como regra, tá? Então não leve isso em consideração não. É por todos esses fatores aí que eu coloquei acima que o Esquadrão Suicida não se deu tão bem assim. E aí pergunto se você concorda, se você discorda, peço para deixar a sua visão nos comentários, só que mantendo sempre o respeito. E aí eu deixo perguntas para você responder. Será que isso afeta futuros lançamentos da Warner? Será que eles vão inventar um Premier Access, né, uma espécie de acesso antecipado ou pagamento para tal? Será que James Gunn se sustenta fora de um universo compartilhado já firmado, como o da Marvel, por exemplo? Então responde essas perguntas, que aí eu vou saber que você chegou até o final. Forte abraço. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.